Bom dia, tudo bom? Estamos aqui para continuar nossas conversas sobre linguagem escrita neste momento que passamos. Hoje vamos falar com uma mulher corajosa, uma artista que tem um trabalho aí, como acabei de dizer, corajoso, sobre maternidade e feminismo no teatro e na performance, Letícia Bassiti. Vou avisar que eu entrei aqui. Letícia chegou. Som aqui do meu computador. Oi, Letícia. Olá, tudo bem? Bem, você? Tudo bem também. Bom dia. Bom dia, obrigada por você ter vindo. Obrigada pelo convite. Deixa eu só... Acho que eu não estou no... Tirar do Wi-Fi aqui. Oi, Oh, oi. Desculpa, eu estava no Wi-Fi, daí ficar ruim. Sabe essa coisa? Fazer lição com filho. Você sabe sim, bem como é, né? a Na internet hora de entrar, a minha internet também não é das melhores. Você tá no 4G? Você tá... tô. Ah, então talvez eu tenha que mudar no meio também, porque eu tô no Wi-Fi agora. Vamos ver. Tá, é melhor não estar no Wi-Fi, mas a gente vamos tentando. Tá bom. Bom, com a introdução inevitável, né, nesses tempos aí, a gente está sempre falando disso, de maternidade, né? A ideia é a gente falar um pouco desse seu trabalho, que junta a questão da maternidade com o feminismo, o feminino, enfim, tudo isso junto, tanto no teatro quanto com a linguagem da performance, né? E também, enfim, você tem isso publicado, então também está em livro. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, como é que isso se inicia, se essa é uma questão que você sempre teve, se foi um momento, aí, digamos, de inflexão, no qual você achou necessário falar dessas questões de maneira frontal, né? E, enfim, se colocando efetivamente aí nesses assuntos. Sim, esses assuntos eu sinto que eles sempre fizeram parte assim da minha trajetória como artista, como atriz, né, no meu processo todo na EAD. Se eu parar para retomar toda a minha trajetória na escola de arte dramática, eu sempre tive um pensamento em cena feminista, né, vamos dizer assim, inclusive muito apoiado na palavra, no discurso, no gesto, na ação política. Mas eu entendo o feminismo, eu entendo mais profundamente a minha sexualidade e para além do conceito em si feminismo, né? Mas também enquanto experiência corporal mesmo, atravessamento, quando eu me descubro grávida, na circunstância que eu engravido, né? Então assim, sem planejamento nenhum, sem nunca quis ser mãe, nunca tive a ideia, nunca tive vontade de ser mãe mesmo, assim, minhas amigas engravidavam, eu tinha uma reação estranha também em relação a minha amiga que antes estava ali saindo comigo e tal, e do nada ela começa a criar um tipo, né, de dinâmica que eu não entendia. Eu não entendia enquanto eu enquanto eu não tive o Pedro, assim, para mim era, sei lá, o que é isso, né? Me afastava. Inclusive, hoje eu entendo que existe um afastamento das pessoas ao redor quando a mulher engravida. O que é isso? Acho que tem uma questão energética muito forte, mas também uma questão social, né? De dia a dia, de cotidiano. Então, assim, eu acredito que tudo que eu falo hoje, tudo que de alguma maneira eu pesquiso hoje relacionado à sexualidade, à maternidade, à parentalidade, ao feminismo, são questões que vieram junto com a minha experiência corporal, assim, a minha experiência enquanto ser, passando, sendo atravessada mesmo por tudo isso. Porque antes, tudo bem, eu tinha os conceitos na minha cabeça, né? Mas é muito diferente Uhum, quando realmente a coisa atravessa o próprio corpo, né? Então, uhum. fala, Paula.
É engraçado que aqui, né, você olha para baixo, acho que você parou de falar, daí vem a respiração. Mas, enfim, se quiser terminar o seu pensamento. Não, não, é isso. Eu acho que aí o meu livro, ele vem, foi assim, né? Eu engravido, eu tenho um PROAC aberto. No momento em que eu engravido, eu já estava escrevendo como uma necessidade de expurgo, de vômito mesmo, mas assim, escritos para mim mesma, engavetava tudo, né? Assim, só para eu tentar me elaborar aquela dor que eu tava sentindo. Porque foi muito dolorido quando eu me descubro grávida, não foi uma coisa que legal, nossa, uau. Foi muito complexo, foi muito profundo. E aí eu começo a escrever. E aí uma amiga diz, tem um PROAC aberto, por que você não tem? Então eu lembro que, inclusive, Paulo, eu fiz uma oficina com você no Sesc Ipiranga, eu estava grávida. Porque eu Eu lembro, estava bem grávida. bem grávida. Porque eu comecei a ir atrás também de ferramentas, de trocas, né? Literárias, dramatúrgicas, enfim, artísticas mesmo. E aí eu me inscrevo no PROAC e sou contemplada, né? Então eu estava Só grávida. para só para contextualizar, a PROAC é um edital, né, do governo do estado de São Paulo para algumas áreas artísticas, e essa que você está falando era para publicar dramaturgia, né? Isso, exatamente. Foi para dramaturgia. E aí eu sou contemplada, e aí então eu olho para todo aquele material que eu tenho e falo, não, peraí, agora, né, eu tenho que pegar tudo isso e tem que virar uma obra. Isso aqui é uma obra literária, dramatúrgica, né? Então, como é que é essa forma, né? Esse pensamento sobre a forma, esse pensamento sobre uma forma que se deu de forma, uma forma que se deu de forma muito, muito anárquica, assim, no sentido o meu livro é extremamente caótico, assim, porque eu acho que tem a ver com a própria experiência que eu estava passando. Não teve como eu desenvolver. Ou, né? Eu queria, antes da gente entrar na questão do livro em si, que você falasse um pouquinho, você está falando, eu tinha os conceitos, né? Mas aí você usa uma palavra muito bacana, que é quando isso te atravessa efetivamente, né? Quando vai para o seu corpo, que parece que isso talvez faça alguma síntese, né? E aí você consiga juntar todas essas questões. Aí você falou de feminismo, de política, né? De maternidade, enfim. Eu queria que você falasse um pouco, ainda um pouquinho atrás, esses conceitos. É claro, cada um vai fazer isso de um jeito, mas queria que aqui como é que você define de maneira rápida essa questão do feminismo, né? Porque, e também de um jeito, digamos, senso comum, parece que a maternidade e o feminismo, até, enfim, nas gerações passadas, né, do feminismo, não estavam muito próximos, né? E ainda tem aí uma grande polêmica, né? Outro dia, acho que teve uma feminista, aí, não sei se você viu, falando que tinha que acabar com a palavra mãe, não sei se você acompanhou esse bafafá, porque mãe seria algo, enfim, machista e não sei o quê. Então parece que, e aí as feministas que também são mães, né, que acho que tem agora também uma corrente forte da maternidade junto com o feminismo veio contrapor. Então eu queria que você falasse aqui rapidinho como é que você vê esses conceitos, né, de maternidade e de feminismo, como é que você conceitualiza essas questões? Então, o feminismo a gente pode pensar como a luta por equidade de gênero, né? Tem muita gente que Uhum. fala, que usa a palavra igualdade de gênero, mas a igualdade, de alguma maneira, pressupõe a homogeneização, né? A padronização. E a palavra equidade pressupõe a inclusão, né? E mais do que isso, a gente, quando pensa em equidade de gênero, a gente está pensando que eu sou uma mulher branca, classe média, morando em São Paulo, com as minhas questões, com as minhas subjetividades e a minha singularidade em relação ao que significa ser mãe, com a experiência que eu passei, né? Que é uma mãe, uma mulher que engravida sem saber que é uma... Então, nessa experiência, Desculpa, entrou uma, eu não entendi, que engravida, eu não te ouvi. uma mulher que engravida sem saber que é o pai do próprio filho, né? Uma mulher branca, Sem classe saber que é o pai. é, Entendi. Não, não sem saber quem é o pai, sem saber que ela também é o pai, é isso? não, não, sem saber Entendi. quem é o pai, o genitor Ah, dessa quem é? criança. Ah, entendi. Então, o meu livro é sobre isso, e de alguma maneira a minha experiência enquanto corpo é através também desse fato. A partir daí que eu começo a elaborar e eu começo a entender todas as camadas e nuances e contradições e preconceitos e tabus relacionados a esse corpo de mulher que engravida e não sabe quem é o pai do próprio filho. O que significa isso dentro desse conceito feminista, dessa Uhum. luta por equidade de gênero, sendo que o nosso judiciário é um judiciário extremamente machista e construído sob a perspectiva de um pai ausente,
Então é como se o pai ele fosse completamente protegido, e mais do que o pai ausente é protegido pelo sistema judiciário, e a mãe solo, a mulher que está ali fazendo o trabalho doméstico, todo o trabalho de cuidado, de cuidar, né, sobrecarregada, exausta, dentro de casa, né? Peraí, tá meio... Será que você consegue sair do Wi-Fi, Letícia? Vamos ver se ela sai do Wi-Fi e vai para o 4G para a gente melhorar aqui a transmissão dessa conversa tão instigante. Vamos ver se ela troca isso. Esperem só um pouquinho. Se tiverem questões, quiserem ir pondo enquanto ela está trocando. Enfim, ela está contextualizando aqui, contando um pouco desse percurso. Oi? Oi. Agora está sem som. O que será? Eita. Bom, infelizmente, é o que eu falo, ao vivo tem dessas coisas. A Letícia já está voltando. Se vocês... Ah, Fernanda Dumbra, linda. Gente, eu também sou sua fã, posso que ela também. E a Letícia está contando um pouco aqui da trajetória dela rumo a enfim. Oi. Oi, mudei para Agora estou te ouvindo. mudei Ótimo. Eu queria que você explicasse aqui, aproveitar que caiu. Olha só, olha como a gente está chique aqui. A Fernanda Dumbra dizendo que é muito fã de nós duas. Mulher maravilhosa. Eu sou fã dela. Somos dela também. Queria que você falasse um pouquinho melhor sobre isso que você falou do judiciário, proteger o pai, e mais do que isso, proteger o pai ausente. Como assim? Isso assim, Paula, é importante dizer que tudo isso eu tenho percebido, eu não sou uma especialista, né, questões judiciais, eu não sou uma especialista em feminismo, como eu te disse desde lá do começo, tudo que eu tenho percebido é a partir desse corpo sendo atravessado por essas questões sociais, políticas, né, e principalmente de gênero, né. Mas no meu livro eu trago uma ideia que eu não tenho conhecimento profundo sobre essa ideia, né? Mas a advogada me falou sobre um termo chamado exceptio plurium concumbentium. Eu nem sei se é assim. Uau! Eu em nem latim sei, ainda? é um latim pesado. Eu não sei se é uma tese, né? Eu acho que não se configura enquanto lei, mas eu trago essa questão no meu livro muito assim rapidamente, né? E agora, o segundo trabalho que eu estou fazendo, eu estou aprofundando um pouco mais nessa questão. Então, eu estou buscando compreender e pesquisar mais sobre isso. É uma tese que não se configura enquanto lei, mas que até 2005, uma coisa super recente, a mulher, e até hoje permanece, né, no discurso dos juízes, dos advogados, a mulher que engravidasse e tivesse dúvida da paternidade do próprio filho, ela não podia abrir processo na justiça, porque esse processo já era negado. Como assim uma mulher engravidar e não saber quem é o pai do próprio filho? Ter dúvida de saber quem é? Não existe essa possibilidade dentro do judiciário. Até 2000, 2005? Uau! Agora, não é coisa de caça às bruxas, entendeu? São as bruxas de agora sendo caçadas, assim, e queimadas, né? Então aí eu entrei no site, inclusive, da Justiça. Meu, assim, tem... não sei como é que se chama também, se é sentença, eu não sei, a jurisprudência, né? Exceptio plurium concumbentium comprovada. Ela não mantinha fidelidade com o indigitado pai, portanto, está comprovada uma mulher de pouco recato. Então, seguinte, esse Tá processo... escrito isso? Mulher de pouco recato no seu processo agora? Não, no meu não. No meu Ah, no não. seu não. Ah, tá. Que isso? Pouco recato eu? Pois é, Paula. Então, assim, a gente lê uns absurdos, assim. Claro que tem coisas da década Uau. de 80, tem coisas da década de 90, mas tem coisas agora de 2000, assim, entendeu? Porque, assim, não é uma lei, mas os advogados continuam com esse discurso humilhante, misógino, machista, em cima dessa mulher que na verdade, mantém as mesmas atitudes que um homem qualquer, né? Um homem cis, hétero, enfim, mantém, né? Então, assim, quando eu digo desse judiciário machista e construído sob a perspectiva de um pai ausente, é porque eu tenho a impressão de que
A mãe solo é tudo que o patriarcado quer para se manter. Que é uma mulher que, não, que parou de pesquisar, que parou de estudar, que parou de trabalhar e se mantém dentro de casa, condenada e confinada à criação desse filho, desses filhos, sozinha, porque daí ela é mais ainda sobrecarregada, entendeu? Então eu tenho a impressão de que é assim E que... ela não pode reclamar, né? Que ela não vai ser acolhida pela, pela justiça. Até engasguei aqui, isso eu não sabia dessa questão aí. E aí, quer dizer, eu acho que é importante isso que você está falando, apesar de nenhuma de nós sermos especialistas, eu recebi aqui uma advogada que veio falar do discurso, desse discurso do direito, né? Então, nem tudo é lei, né, Letícia? Tem também aquilo que é, digamos assim, que tem uma vivência, tem uma palavra que não é essa, mas enfim, que vem se perpetuando dentro do próprio sistema. Não precisa tudo virar lei, né? Tem a questão da jurisprudência, e aí você vai, assim, esses, digamos, aquilo que a gente tem na sociedade também tem no sistema judiciário, né? Que é um pouco costume, né? É, Sempre foi assim, né? é o espelho, né? O judiciário espelha a sociedade espelha... É o que rege, é o que comanda a gente, né? Uhum. E aí, então, de alguma maneira, quando você falou do feminismo, quando eu falei da sexualidade, de alguma maneira a fricção da maternidade, né, e da sexualidade me interessa muito. Porque ao invés de a gente polarizar a santa e a puta, né, a mãe abnegada e a vagabunda, a gente une essas duas figuras, essas duas mulheres, esses dois corpos, já que polarizaram, Dois arquétipos, né? os arquétipos completamente que nos formou, né, meu? Adão e Eva é o quê, né? Se a gente for olhar, né? Então, me interessa unir, justamente, falar sobre uma mãe que trepa. Uma mãe que trepa e que assim, e aí? Que corpo é esse, né? Porque, E aí você dá um nó, né? Você dá um nó nas duas, na ideia de mulher, né? Nessa ideia que é bipartida, né? Você está unindo um corpo, né? Que na verdade é um só, né? Assim, tá exatamente. aí, né? A gente tem o filho e a gente, enfim, continuamos, né? Isso que você falou desse patriarcado, que essa mãe solo é tudo que o patriarcado quer. Quando a gente vem e vai contra isso, é uma loucura, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre aí essa experiência, né? E usar essa linguagem artística, porque, enfim, isso poderia se dar em muitos âmbitos, né? Mas eu acho que na linguagem artística você tem digamos, uma pesquisa bem única, assim, exatamente porque une essas coisas, usa o seu corpo e tem uma coragem enorme, né? Quer dizer, então o título do seu livro já vem com essa ideia, né? Já te expõe, você se expõe, mas você dá seu corpo para isso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Contasse o título do seu livro e como é que você foi juntando, foi fazendo essa síntese de maneira artística. Bom, o meu livro se chama Mãe ou Eu Também Não Gozei, tá aqui. Patuá, né? Da Patuá, da editora Patuá, publicado em julho de 2019, né? Esse título ele vem aí sim de uma experiência real, né? Se a gente entendesse real enquanto, enfim, realidade mais do que o real, né? A realidade, Uhum. um fato. Quando eu comunico os possíveis pais de que eu tô grávida, o que eu ouço é: esse filho não é meu, eu não gozei. Eu ouço demais. Desculpa que isso aqui é trágico, mas é tão absurdo que dá vontade de rir, né? É Você trágico. é E quando, patético. não, e quando eu ouço essa frase, Paula, é como se ali eu entendi o feminismo, ali eu entendi a maternidade, ali eu entendi a condição de ser mulher e mãe. Por isso que não pode excluir a categoria mãe. Eu entendo que foi a Marília que trouxe essa questão de exclusão da categoria mãe. Eu entendo o que ela está querendo dizer. Hoje em dia, a gente, ao invés de pensar maternidade e paternidade, em função paterna e materna, a gente pode pensar em função parental, né? Para a gente tirar um pouco, descolar um pouco da questão de gênero, né? De homem e mulher, para a gente descolar um pouco, porque hoje em dia as famílias elas são diversas, né? E a questão da transexualidade, a questão, enfim, da não... Enfim, para não entrar muito nisso. Mas, quando eu me percebo e os caras viram para mim e falam: esse filho não é meu, eu não gozei, não tem Os dois como. falaram isso? Falaram. Falaram a mesma coisa? Então, assim, me interessa muito essa discussão, exatamente essa discussão. Uma mulher cis, branca, com útero, dizendo que estou grávida,
e lutando para que o meu filho saiba da própria origem, né? O meu filho tem acesso a esse genitor, que eu não posso nem chamar de pai, porque está sumido. E aí o que eu ouço desse homem com pau, sem útero, esse filho não é meu, eu não gozei. Ou seja, o gozo vinculado à mulher e o gozo vinculado e relacionado ao homem. Olha a diferença, olha o abismo que tem em relação a esse gozo, a esse prazer e a ejaculação no sentido de procriação também. Né? É como se o gozo para a mulher não tivesse de jeito nenhum relacionado ao prazer, né? Mas só a procriação. E o homem, pô, eu não gozei, então não é meu. Se eu tivesse gozado e tal. Quando eu olhei para essa frase, eu falei, não, essa frase tem que caber na minha boca também. Eu vou colocar na minha boca também. Esse filho também não é meu, eu não gozei. Eu estava em cartaz com o feminino abjeto. Eu estava em cartaz com o feminino abjeto. Tá aqui na minha barriga, mas não é meu, não gostei. O que tá fazendo? De mim, né? Exatamente isso, Paula. Eu estava em cartaz com o feminino abjeto com a direção da Janaína Leite. E eu fiquei em cartaz todo o processo de gestação. Então foi muito louco, porque a barriga ia crescendo. Eu ia alterando a dramaturgia em conversas e trocas com a Janaína. Pô, e agora minha barriga dá para ver? Agora não dá para ver. Olha, tira a camisa, mostra a barriga e faz pergunta pro público, tal, né? Porque ali eu estava num estado representação de uma prostituta, olha só, antes de engravidar. E aí essa puta engravida. E aí, né, essa puta grávida, o que significa essa puta grávida? E aí tinha um momento que eu tirava a camisa assim amarrada, mostrava a barriga, depois de dançar, né, assim, me exibia ali para aquele público, eu falava, eu tô grávida, vocês acham que esse filho é meu? Eu, apontando para minha barriga. Aí perguntava, um filho é propriedade de quem? Né? Trazer esse filho enquanto propriedade também, porque se a gente pensar no capitalismo, se a gente pensar em todo o sistema, mamãe, papai, filhinho, o pai provedor, a mãe que cuida dos trabalhos domésticos e o filho é o herdeiro desse pai, desse provedor. Só assim o capitalismo continua, permanece. Uma mãe que engravida e não sabe quem é o pai do próprio filho, o que significa isso para o sistema? É um furo no sistema, né? Mas você tem um vocabulário bastante lacaniano, né? Assim, psicanalítico, né? Deixa eu só falar, a Érica Genebra, Letícia, digerindo seu livro até agora, visceral, necessário a cada palavra. E é engraçado que você se apropria desse vocabulário psicanalítico, lacaniano, portanto também freudiano, e traz ele para uma realidade feminina, né? Se dá uma invertida aí nele, né? Muito, muito interessante. E aí, como é que isso... você está falando de um trabalho que você estava fazendo com a Janaína Leite, né? Que pesquisa muito também nessa questão do feminino e tal, também com esse trabalho visceral, entre a questão teatral e a questão da performance. Como é que você se apropria disso, Letícia, e passa a fazer esse trabalho seu, né? Assim, solo, colocando esse corpo, mostrando essa questão toda que você está colocando. Imagino, enfim, a coragem que tem que ter, né, desse julgamento social, moral, que a gente ainda está tão imersa dentro dele. Enfim, sou um pouco mais velha que você, sabia quem era o pai do meu filho, mas, enfim, também tenho uma maternidade solo. E é uma questão, né, dentro de nós mesmos, no primeiro momento. Né? Ainda que socialmente até tenha questões aí, mas dentro da gente é complexo, né? Fazer essa... Tipo, não vou passar por esse formato, né? Assim, do pai, não vou ter essa família, né? Assim, digamos, padrão. É uma questão também, né? É uma questão narcísica difícil, enfim. Queria que você falasse disso, como é que essa questão aí artística te ajudou a elaborar tudo isso e te ajuda, né? Porque não para, né, Letícia? É uma questão, às vezes as pessoas me mandam mensagem assim, você é uma mulher guerreira, forte, poderosa, isso aqui. Não, assim, eu não... Pior que não, né? Não. Pior que não, quem dera. Essa experiência toda é de muita dor, assim, né? Algumas pessoas também já ouvi dizendo, ela tá fazendo isso só para se mostrar, para aparecer, usando né, usando do próprio filho. Já ouvi coisas assim. E na verdade, não. Que é a única maneira que eu encontrei de passar por isso que aconteceu comigo. Eu estudo teatro desde os 14 anos, assim. Então, na verdade, não é nenhuma questão de que o lado atriz e o lado pessoal. Não, é uma coisa só. Eu vivo enquanto artista. Minha visão de mundo é assim. Eu preciso, de alguma maneira, eu preciso escrever.
Isso desde sempre foi assim, desde muito adolescente, assim, sabe? Criança, adolescente. Eu preciso escrever tudo que acontece. Eu tenho essa necessidade. Eu tenho o olhar para a experiência para as experiências que eu passo enquanto corpo manifestado, enquanto corpo atravessado, enquanto tudo para mim eu percebo minha respiração, eu percebo, olha, minhas pernas estão aqui, meus pés estão aterrados ou não, a minha coluna está arqueada para frente ou para trás, não, eu estou no eixo. Minha formação é essa, então não está descolado de mim o que eu vivo e o que eu crio. Tanto que eu chamo de autoficção. Estou também tentando entender esse conceito, né? Porque é muito antigo e tal, mais na literatura, né? Mas agora o autobiográfico na performance, né? O teatro performativo e como que tudo isso se dá enquanto linguagem. Mas assim, e eu não sou uma revolucionária que estou querendo furar o capitalismo, quebrar ou detonar o sistema. Não, aconteceu comigo porque eu fui mais ingênua do que, entendeu? E achava que era super segura enquanto a minha sexualidade. Achava que, nossa, sou liberta, transo mesmo e tal. Olha o que aconteceu. Né? Então, assim, agora que tá... Gente, não é uma coisa assim, ai, que legal, né? Meu filho sem pai. Não é legal. Apesar de que eu não entrei na justiça ainda, porque eu não sei também... Eu me Era isso pergunto... que eu ia te perguntar, como é Não, que dá? eu não entrei porque eu fico me perguntando até que ponto, o que significa ser pai, o que significa ser um genitor, e até que ponto eu preciso laçar o cara judicialmente, trazer ele para perto, sendo que ele não quer ser pai. O cara não quer ser pai, então para que eu vou obrigar o cara a ser pai? Porque meu filho tem direito, mas daí entra a questão da origem, entra a questão de pensão, eu não quero pensão. Entra uma série de camadas e questões aí concretas, pragmáticas, que se for olhar, são completamente contrárias a esse corpo-experiência. Corpos como sujeita mesmo, entendeu? Cheio de desejos, subjetividades e tal. Só queria fazer um parênteses, porque eu acho que é isso que você sempre falou desde o começo aqui, né? Que você é uma mulher branca, classe média, enfim, que mora em São Paulo, que pode ter essa escolha, né? De não querer, de não precisar, né? Ou pode ser até que você precise, mas você não quer, você está fazendo uma escolha, e ponto, né? De não... Tem outras mulheres que precisam dessa digamos, essa questão financeira para viver, né? Então, acho que é bacana pontuar que você está dizendo desde o começo que é uma questão pessoal. E aí eu acho que a performance ajuda nesse sentido também, né? Para pontuar algo, olha, minha experiência, né? Não é. São muitos tipos de mulheres e muitas questões em relação a isso. Você está trazendo e mostrando, dando a cara a tapa, que é uma expressão horrível, aliás, mas tá se colocando com a sua experiência. Né? É a minha experiência e eu acho que a gente tem que parar também de... O pessoal é político, né? A experiência singular e única, ela por si só é política, né? É claro que existe o lugar de fala, mas a gente não pode também excluir a singularidade do sujeito, né? E a dor de cada indivíduo. Não dá para excluir, né? Uma mulher branca classe média engravidando da maneira como eu engravidei, é diferente, com certeza, de uma mulher negra periférica engravidando da maneira como eu engravidei. É claro que é. A minha família toda católica, conservadora, uma aristocracia falida, né? Uma galera que veio do interior, todo um tipo de criação. O que significa para essa família uma mulher engravidar assim? Né? Então tem aí muitas especificidades nessa experiência. Falando agora da performance, Paula, eu começo a criar a performance... juntamente com a construção do livro, porque eu senti uma necessidade assim absurda, de como atriz mesmo e performer, de colocar no meu corpo aquilo que eu estava escrevendo. Então eu não conseguia escrever no computador ou no papel e olhar para aquela página, é isso, não é isso, tá, é isso. Eu senti uma necessidade de compartilhar materiais, então eu chamei de aberturas de processo da escrita do livro. A minha ideia nem era criar uma performance, só que a coisa foi indo, começou com uma leitura no microfone, papel, enquanto eu tirava leite da teta. Tipo, começou isso lá no... Ao vivo, né? Você fez as duas coisas ao mesmo tempo no palco, não é isso? Lá no teatro. Que já é algo... É bacana porque na maternidade tudo é uma questão, né? Assim, as coisas mais simples já são o impacto, né? Da pessoa estiver amamentando em público, ou tirando leite, ou enfim, a sua barriga. Tudo é um choque, né? Total.
Não, e começou assim, mas daí a coisa foi indo. Aí eu chamei um batera, o Felipe Aranha, um puta músico, amigo meu. Falei, Fê, não sei por que eu tô imaginando que a bateria, uma coisa seca, uma coisa caótica, porque eu senti uma bateria dentro de mim, né? E aí chamei ele, vamos fazer um negócio aqui. A Juliana Piesco, também lá da USP, também uma puta artista, também tem outra atriz, diretora, dramaturga, e também tem um trabalho com videomapping e projeção. Então, assim, a gente colocou as palavras nas paredes, assim, é como se... Por isso que a performance, ela acabou tendo uma estética, né, uma forma muito da palavra também, porque, querendo ou não, era o processo de compartilhamento do livro. Então, é uma performance extremamente relacionada à palavra mesmo. E aí, Paula, a performance foi indo, foi indo, foi indo. Quando eu vi o Sesc Pompeia, tava, tipo, entendeu? Chamando. Aí eu fui entendendo e fechando essa performance também, de alguma maneira, concluindo ela, mas ela nunca vai ser concluída, porque eu ficava mudando a todo instante, né? De acordo com o que estava acontecendo na minha vida. Mas é importante dizer, não é um trabalho autobiográfico, não é. Tem muita, vou ser bem didática, tem muita mentira, entendeu? Invenção, tem É, ficcionalizar, melhor do que mentir. Dá uma é, tergiversada na questão. Deixa eu só pôr aqui o Laudo Boni, está dizendo que é ótimo ouvir isso. Fundamental incluir a raça, para não perpetuar-se a estrutura. Ai, fica sumindo aqui, para não perpetuar-se a estrutura machista e racista. É isso que a gente está falando, uma experiência, né? Muito diversa de outras experiências. com certeza. Criação, o Laudo falou. É isso. Tem muita Isso. coisa que você criou e não exatamente. É que é muito louco isso, né, Letícia? O que é vivido, o que é criado, enfim, uma coisa puxa a outra, né? Esse segundo livro que eu comecei, estou começando a entender, e igualmente eu estou fazendo também um trabalho de criar uma performance online também, inclusive vou apresentar começo de outubro agora, direção do Baskerville, do Nelson Baskerville, ao lado de vários outros artistas, criando solos em confinamento, né? E aí, essa questão da origem, né? Que eu comecei a pensar sobre a questão da origem, você falou agora da palavra invenção. A nossa origem é uma história inventada, né, pelos nossos pais genitores, ou quem nos cuidou. Às vezes a gente não teve pai nem mãe, às vezes é uma cuidadora. Né? Eu fico pensando nas crianças de abrigo, essas crianças abrigadas que não tiveram nem pai nem mãe, elas viveram em abrigo e elas foram cuidadas, alimentadas, deram banho, trocaram, né? Mas assim, o que é a nossa origem? Ela é necessariamente uma história inventada, porque diz respeito também à memória dos nossos pais, ou de quem nos cuidou, Projeções deles também. e as nossas memórias. Então, tudo é invenção, tudo é autoficção, né? Que essa coisa de verdade ou mentira, realidade, ficção. Eu já perdi um pouco a noção do limite, assim, do que minha vida tem de realidade, de ficção. Sei lá, eu acho que as experiências, elas são completamente inventadas e recriadas e criadas e apagadas aqui e ressaltadas aqui, né? Então, quando falam... Eu falei essa coisa da mentira, porque teve um dia que eu fui na casa da minha avó estava com o meu livro, ela Ai, Jesus. quis ler, ela quis porque quis ler. Eu Ela cheguei quis. da minha avó, ela já tinha lido tudo e ela tinha colocado um monte de post-it colorido e dobrado folha, clips e anotado umas coisas assim. Letícia, essa página aqui, isso aqui é verdade? Mas isso aqui também é verdade? Que bonitinho. Como é Mas isso é muito bacana, né? Você imagina uma avó, né, assim, olhando para essa história, com essa exposição, porque tem um pouco isso também, né? Essas coisas sempre aconteceram, né, Letícia? Sempre aconteceram, mas era sempre posto para baixo do tapete, naquelas histórias da mulher que ia para o interior, né? Aí voltava depois de não sei quanto tempo, a mãe tinha um outro filho, né? A mãe pegava para criar, a tia, né? Porque, na verdade, o que importava é que as pessoas não soubessem. Então, assim, é muito interessante que você exponha isso de maneira total, né? E aí envolve, obviamente, também a sua família, né? E aí, isso da sua avó tá lendo já é uma cena, isso, né? É impressionante como é e que isso se desenrola, as avós são as que mais entendem a minha situação, sabe? Me julgam né? menos que eu mesma me julgo. Então é muito louco perceber isso também, essa questão de geração, né? De mulheres mais velhas. Eu penso muito sobre a questão da ancestralidade, sabe? Realmente eu sinto um devir, assim, eu preciso falar sobre isso, não porque diz respeito a mim,
Mas é isso. Por que que as mulheres desistem? As mulheres não vão atrás, as mulheres desencanam. Quantos filhos criados por pais que não são pais realmente? Porque a mulher teve vergonha de falar. Eu recebo inbox, eu recebo um monte de mensagem inbox falando de mulheres do mundo inteiro, inclusive. Tem mulheres em outros países falando, pô, aqui eu não pude falar nada da questão da paternidade, porque se eu falasse, eu ia ser presa. Sabe, coisas culturais, assim? Por isso que eu falo, o judiciário aqui, ele não protege a gente. Por isso que as mulheres não falam. Ou elas criam sozinha, um monte de mulher. Aconteceu a mesma coisa comigo, falam pra mim, né? Aconteceu a mesma coisa comigo, mas eu desencanei. Eu segui criando meu filho, porque, não queria, melhor não mexer com isso. Ou então escolhe um pai, né? Ah, o filho é seu, Ou, pronto, né? Você pode ter exatamente. feito isso. Ou escolhe um pai. No Brasil, são 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai no registro. Então, só com esse dado, a gente já consegue, né? Já diz muito sobre esse país ser um país sem pai, né? Em todos os aspectos, assim. Por Uhum. isso que é tão forte a questão de gênero, de desigualdade de gênero aqui, né? Uhum. Você está falando um pouco desse feedback de mulheres que escrevem para você, né? Qual é esse impacto? Como é que você percebe esse impacto na hora que você está apresentando esse trabalho, né? Você falou, por exemplo, de estar tirando leite e ao mesmo tempo lendo e as pessoas vendo, imagino que deva causar um incômodo, porque uma mulher amamentando, né? Enfim, tem aquela história de tal cultural, sempre pedem para, né? Vai lá no quartinho, daí teve aquele monte de mulher que foi amamentar lá em público, isso faz uns anos, né? Enfim, ainda é uma batalha você poder amamentar seu filho em lugar público, né? Então, como é que é se apresentar isso, assim, e como é que é esse feedback ali ao vivo e também dessa outra forma que você está falando depois, né? Desse momento. Eu sinto um público muito mais feminino, né, do que masculino. Assim, mesmo na performance também era 90% da plateia de mulheres, Ah, apesar de que deveria ser até o contrário, né? Porque muito do que eu estou a falando mulher já sabe, né? sabem, né? Mesmo comprar, eu vendo muito meu livro pelo Instagram também, né? É sempre mais mulher, alguns homens sim, mas sempre mais mulher. Então, é curioso, né? Pensar sobre isso, por que isso, né? Por que que os homens não têm interesse? Mesmo um livro que se chama Mãe ou Eu Também Não Gozei, né? Tem também um aspecto aí, não só a maternidade e tal, né? Mas mesmo assim, Uhum. mas fatos muito curiosos relacionados a homens que foram assistir a performance, que eu fiquei muito assim mexida. Aconteceu mais de uma vez, algumas vezes, assim, de terminar a performance, algum homem vir falar comigo e falar: Nossa, obrigado por isso, porque agora eu olho para minha mãe diferente. Eu olho para minha mãe de uma maneira menos de julgamento mesmo, né? Uhum. Muitos vieram falar isso para mim. Então, de alguma maneira, essa obra ela não diz respeito também só à questão da maternidade, né? Só a mãe, mas diz respeito também ao filho, à filha, né? Essa relação também de filho e o olhar que você tem sobre a sua mãe, né? Tem um momento no livro que eu pergunto: você sabe como é que estava sua mãe no instante do seu nascimento? O que que ela estava sentindo? O que que ela sentiu logo depois que você saiu da barriga, né? Ou antes, que mulher era essa antes dela engravidar de você? Quem era ela? Né? Ela permanece? A essência dela ainda está ali? Você consegue olhar para essa essência? Né? Então, eu tenho um amigo, inclusive, que falou isso para mim. Pô, a minha mãe também, um amigo que é negro, mãe negra e pai branco. Mas a mãe, Uhum. quando engravidou dele, mostrou a criança para esse pai, para esse genitor, o cara respondeu: esse filho não é meu porque ele é preto. É que a gente ri para não chorar, né? Porque é tão absurdo tudo É. isso que. E aí ela criou ele sozinha. Ela criou ele Uhum. sozinha. Só que o filho sempre julgou a mãe por ter Ah, retirado a figura do pai da vida dele. Então, assim, quando foi assistir a performance, eu falei: olha, as coisas também são diferentes. Tem um lado que eu não tinha olhado para a questão da mulher e tal. Então, assim, eu tenho sempre esse retorno, assim, mas tem uma exposição, tem pessoas ainda que criticam, não tem como, né? Tem pessoas que falam que eu tô querendo aparecer, tô querendo, meu, tipo, tá não, mesmo, né? Você quer aparecer também, né? Tem que aparecer. quero que meu corpo seja veículo e passagem para esse tema, porque isso aqui tem que ser falado sobre isso de uma maneira também menos, sabe? O título já foi censurado, já me, Então eu ia te perguntar disso. já me Falar ligaram. de você deixar sua mãe. Eu também não gozei, né? Exatamente isso. Mãe tem, para ser mãe talvez tenha que ter alguma coisa sexual, e parece, né? Mas é melhor não falar sobre isso, né?
quando você mistura ainda a palavra gozo com mãe, né? É esse que é o problema. Se a palavra gozo tá sozinha, tipo, ninguém liga, passa batido. Ah, gozando. Quantos tá na Bíblia a palavra gozei? E como se gozei fosse só um aspecto sexual, né? Assim, não, né? Agora, quando você relaciona a palavra mãe, que o bicho pega, assim, que eu percebi isso. Então, me ligaram, eu falei, meu, eu preciso pensar, não sei, fiquei meio atordoada, assim, com a censura, sabe? Mas, Uhum. enfim, aí Pediram para você deixar sua mãe, porque é mãe ou eu também não gozei, né? Esse é o título do seu livro. Então pediram para você deixar mãe e tirar o gozei dali, que não, né, não precisa. exatamente. Aí eu até falei assim, mas não é pior a pessoa entrar numa sala de teatro achando que vai assistir só uma peça chamada Mãe e aí dar de cara com tudo aquilo? Não é pior para o público? Ah, não, mas a questão do impresso, os papéis, os folders, famílias e não sei o quê. Ah, enfim, é muito louco, né, meu, isso. E aí, como é que isso se resolveu? Você tirou e como é, ou Então, aí não? pensei. Não foi uma decisão fácil, mas eu falei, beleza. Se é só no impresso e no site, ok, eu tiro. Mas vocês não vão me censurar em absolutamente nada dentro da sala. O que eu faço lá dentro, ninguém vai mexer. Aí eles, não, tudo bem, o que tá lá dentro, ok. E eu ia inserir isso no texto. Dentro da sala, eu ia falar sobre isso. Só que daí veio a pandemia, o projeto foi cancelado, né? Foi tudo. Ah, olha só. Eles conseguiram, né, sem querer aí, quer dizer, eles conseguem, eles conseguem, mas a gente está aqui, né? Ó, peraí, tem um pessoal falando aqui, a Mariana tá falando que louco, ai, hoje tá meio ruim eu para ler as coisas aqui. Bom, tem um pessoal comentando, depois eu dou uma olhadinha aqui, estão falando do seu livro, a Gabriela Velão, estou lendo seu livro, Letícia, sensacional. A Mariana falou, bacana, e mais alguém falou que, enfim, desculpa, a gente tá meio ruim para ler aqui hoje. Mas, enfim, vamos em frente. Então, essa questão de como as pessoas reagem a isso é de várias maneiras, mas causa uma questão aí, né, Causa. Letícia? Você sente isso, que é uma questão que ainda tem um tabu, né? Em 2020, ainda, bom, pelo que a gente está passando no Brasil, nesse momento, então, muito mais, né? Como é que você vê hoje, né? Você estava falando da questão política, desse lugar dessa mulher, né? Enfim, que a Mariana colocaram aqui, que guerreira e tal, essa questão da guerreira, da mulher que... Isso também, digamos assim, dá um respiro, né? A gente é guerreira, a gente consegue, né? Assim, a gente, né, consegue fazer tudo e tal, ainda mais na pandemia agora, que ainda fica, né, a mulher continua sendo mais sobrecarregada, enfim, como é que você vê esse momento e essa questão aí da mulher que, então, vai topar a parada de criar o filho sozinha, e aí inverte um pouco essa chave do arquétipo, né? Ela vira a guerreira, a que tudo pode, enfim, e não precisa de nada, né? É um pouco perigoso algumas palavras aí, né? Guerreira, pai, que é a mistura do pai com a mãe, que as pessoas usam também. Porque essas palavras, elas camuflam, né? Elas camuflam o que realmente acontece. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essas palavras. Eu entendo, né, a intenção às vezes, mas realmente, ao invés de ficar empoderando essa mulher que cuida da casa e que cuida dos filhos e trazendo esse aspecto, não é mais interessante trazer outro aspecto? A falta de rede de apoio. Porque quando eu falo em rede de apoio, não é a amiga, a mãe, a avó para ajudar a cuidar, a família para ajudar a cuidar do filho. Porque Outras mulheres, né? isso acontece, na real, né? Isso também é muito foda, assim. A família também, de alguma maneira, parece que, sei lá, para onde vai quando você engravida também. Mas tudo bem, mas não é nem isso. E também não só as mulheres ao redor, mas também o Estado, né? O Estado, meu, creche. E eu tô falando de um lugar específico e branco, né? Você imagina essas mulheres negras periféricas sem estrutura nenhuma nas ruas para ficar levando, subindo com criança, descendo com criança. Creche, falta merenda, falta uniforme, falta. Então, assim, quando eu falo de rede de apoio, a gente pode pensar, claro, no micro, né, dentro de casa e tal, mas a gente também tem que pensar no macro, né, no grande. E a Silvia Federici, né, que é uma grande pensadora, né, hoje faz toda a questão da Caliban e a Bruxa, né, o Ponto Zero da Revolução, que são dois livros muito importantes. E ela traz a frase que todo mundo conhece, né? É isso que chamam de amor, é trabalho não remunerado, né? Você romantizar essa função, você romantizar uma mãe dentro de casa, cuidando,
lavando roupa, passando roupa, limpando o chão, cozinhando para a família, para o filho, para o marido, né? Você está reafirmando o patriarcado, você está reafirmando todo o sistema capitalista, você tá romantizando essa função que foi naturalizada e relacionada ao corpo feminino. Por que que o cuidado, por que que a ação de cuidar, ela é relacionada ao feminino? Quantas babás, homens, a gente vê por aí, empregados domésticos a gente vê por aí, enfermeiros existem, mas a quantidade é muito maior de enfermeira. Por que que o cuidado está relacionado ao feminino? Da onde vem isso? Né? Me interessa muito pensar isso, assim. E ao invés de chamar de guerreira, ao contrário, evidenciar toda a falha, todo o trabalho não pago. Aí a Federici vai trazer no ponto zero da revolução a ideia de que a revolução feminista ela se dá a partir do momento que o Estado paga um salário mensal às trabalhadoras domésticas. É aí que a inversão vai começar a acontecer, a inversão no sistema. Então, a partir do momento que essa mulher que está confinada dentro de casa, trabalhando que nem uma louca para o marido e para os filhos, ela recebe, então, o salário do governo para exercer esse trabalho, porque é um trabalho muito cansativo. E eu estou vendo agora na Insano e pandemia. incessante. Né? O quê? Sísífico, é sísífico é a palavra, né? Ah, é tempo todo, né? O Completamente. tempo inteiro. Olha, só para E colocar aqui que a Fernanda Picciarelli, ela falou que essa falta de rede de apoio, que o Estado, o mercado, a rua, o ônibus, nada está pensado, né, para essa mulher com essa criança, a gente está falando de mulher, poderia ser um homem também, né, carregando criança, subindo, descendo, que é tudo, né, você não tem nem onde trocar a criança, aquelas coisas todas que é o que você está falando, né? Além da rede de apoio pessoal, tem todo um sistema que não colabora, né, para esse lugar. A Gabriela Velém está dizendo, agora, por exemplo, estou ouvindo vocês e terminando o almoço. Pois é, eu estava aqui hoje, nem consegui trocar de roupa, porque meu filho está ajudando ele a fazer a lição aqui, falei 5 minutos para entrar no ar, né? Então, e aí eu queria que você falasse um pouquinho também desse romantizar dessa tal rede de apoio, né? Ah, porque daí se cria, a criança nasce, cria uma rede de apoio, é como você falou, né? Ó, e a Gabriela está dizendo que uma criança de 3 anos agarrada na saia. Entendemos, nós entendemos. E aí a própria família que você falou, né? As amigas, os amigos, a gente às vezes romantiza, né? Ah, vai vir a criança, minha amiga que tem filho também, a gente vai fazer uma grande rede de apoio. E aí o que acontece? Como é que você vê essa questão? E a Paloma Soares ouvindo vocês e estudando online com meu filho. Só eu assumo essa função. É isso aí, né? sabe um exemplo muito concreto, assim, que eu dou normalmente? Você tá numa praça, por exemplo, com seu filho, numa pracinha, né? Mundo não pandemia. Tá lá brincando um monte de crianças, pais e tal. E aí, em determinado momento, sei lá, você se distrai um pouco e seu filho tá subindo numa escadaria e pode cair a qualquer momento. As pessoas, elas. A primeira pergunta que fazem: cadê a mãe dessa criança? É sempre isso. Tudo é Cadê cadê a a mãe? mãe dessa criança? Ao invés dessa pessoa que está vendo, ou dessas pessoas que estão ao redor, vendo a situação de perigo, de ameaça àquela criança, ir lá e acolher e ajudar, ela automaticamente ela olha para aquela criança e procura a mãe. Não é o pai, não é ninguém, é a mãe. E ela também não se sente no direito de, ou sei lá, na obrigação de, acolher aquela criança que está em perigo. Então, acho que isso acontece muito. Isso não é exemplo idiota e superficial. Isso acontece muito. Por quê? Porque ainda essa questão da rede de apoio, que eu estou pesquisando também, estou tentando entender o que seria isso relacionado não só ao micro, mas ao macro, ao Estado, ao social e tal, ela é vinculada a criança, ela é da mãe. Né? Ela é da mãe. É a mãe que tem que cuidar daquela criança. E ao invés de pensar que é o contrário, a criança ela deve ser cuidada e criada por todos, por toda a sociedade, né? É mais um aspecto do patriarcado, é mais um aspecto do capitalismo. As pessoas cada vez mais isoladas dentro de casa, dentro dos próprios condomínios. Essa criança, isso nem tô falando de pandemia, né? Isso aí, tipo, a pandemia é o puerpério do mundo, né? A pandemia é exatamente o puerpério do mundo. Mas assim, O império do mundo. essa mãe isolada dentro de casa com essa criança e cuidando. E é ela que cuida, ela é responsável 100%. É ela que dá comida, é ela que limpa a fralda, é ela que acorda de madrugada. Então, assim, é ela que quando sai na rua, é ela que tem que estar de olho o tempo todo, é ela que... Por que é assim, né? Eu não tenho resposta, Paula. Eu só fico levantando essas questões, assim, porque... Por que é assim? Por que é isso, né? Meu E amigo tá acho que morando... tem...
É isso que você tá... Termina, depois eu comento. Não, não era só isso. Meu amigo tá morando em Berlim e ele tava contando, né? Tava conversando com ele, ele é artista também da USP, da EAD, foi lá fazer a vida, né, como artista, tentar a vida lá. E aí começou a pandemia, ficou lá. Ele falou, meu, aqui as mulheres, as minhas amigas mães solo, elas recebem um salário do governo mensalmente. Então, elas têm esse auxílio emergencial que eu estou recebendo agora, porque eu fui atrás que nem uma louca e ainda não caiu minha terceira parcela. Eu estou vivendo disso, entendeu? E de ajuda de pai e mãe, porque eu tenho esse privilégio também, né? De estar aqui, sem perspectiva nenhuma de trabalho, isolada dentro de casa com o Pedro, recusando o trabalho, porque se eu estou o dia inteiro com ele, como é que eu faço para trabalhar? Com uma criança de 2 anos. Ele não tem ainda ele não fica ainda bonitinho, quietinho. Ele está na fase. Tipo, né? Nunca vai ficar, Letícia. O meu tem 10, tá? Não, mas olha que louco. Pra eu estar aqui agora conversando com você, eu deixei ele na casa da minha mãe. É a avó. É outra mulher, a minha mãe, a avó, olhando o neto, meu filho, para que eu possa, de alguma maneira, falar. Exercer algum tipo de função que não é a função de mãe. É uma outra função. Que me faz muita falta e que para mim é extremamente importante. Para outras mulheres talvez não, mas para mim é extremamente importante a pesquisa, a arte, o ócio criativo. Eu não estou conseguindo escrever esse segundo livro, tá? Mas também estou respeitando esse tempo. Estou indo aos poucos na produção desse segundo Vou livro. falar num chavão para você, passa rápido. Daqui a pouquinho ele já aproveita aí, porque daqui a pouco você fala, cadê o meu bebê? A Lígia Fonseca falou total, né? Exatamente essa. Aí a Mariana disse que ela não falou guerreira no sentido pejorativo. Não é uma questão também de julgar, né? Se ficou isso para você, Mariana, não é isso. A gente está falando porque é isso, é socialmente posto, né? Não é uma questão individual, nem é uma ofensa. A gente está só pensando numa questão mais macro, né? E tem a questão também desse famoso termo mãe solteira, né? Que as pessoas também não percebem o que tem aí, né? Você sempre falou, a palavra, quer dizer, o termo é mãe solo, né, Letícia? Porque mãe É, solteira já tem julgamento, né? Queria que você falasse disso. porque você tá relacionando a maternidade, né, a questão parental, a questão de casamento, como é que chama isso? Tem um termo, essa Não sei. conjugalidade. Quando você, Ixi, não. essa As relação, palavras aí novas. essa, Conjugalidade, pode ser, né? o problema é esse, mãe solteira você está relacionando, você está colocando essa mulher mais uma vez Numa é, caixa. dependente dessa relação que ela tem com esse marido, com a relação dela enquanto corpo, marido, namorado, nananana, objeto de algum outro que há, né? E não é isso, né? É mãe Uhum. solo porque é mãe solo. Existem mil e umas maneiras de ser mãe solo. Existe a produção independente, fertilização, existe a adoção. Tem quantas mulheres querendo ter filho sozinha? Está cada vez maior isso. Existem casais de lésbicas, casais, né, homoafetivos. Mas Então, eu acho que assim, também, eu acho que aí também tem uma questão que é importante o seu relato público, né? Porque também eu acho que tem uma romantização agora essa questão da mãe solo, vou lá e faço minha produção independente. Na prática é um negócio bem complexo, né, Letícia? Não é bolinho, né? não é. Ó, o Laudo Boni está dizendo aqui, Letícia Potência Pura, pede para ela falar depois sobre a musicalidade dela, não vai dar tempo, a composição e a voz gostosa dela. A Gabriela Belém está dizendo, eu, mãe, estou até agora aguardando a minha quarentena começar, né? né? E, bom, ele está falando aqui que você tem uma musicalidade, também tem essa outra questão aí, né? De ter todas essas suas potências, mas a gente só tem 5 minutinhos, porque a hora passa super rápido quando o papo é bom. E aí eu queria que nesse finzinho, Letícia, você falasse um pouco como as pessoas podem encontrar seu livro e se você tem algumas indicações, leitura, filme, seja lá o que for, para as pessoas poderem darem, enfim, entenderem um pouco mais também esse universo, esses temas sobre os quais você se debruça. O Pedro está assistindo, mandando um beijo para a mamãe, a Nídia Bacite, que imagina ser a sua mãe. O meu livro, Paula, você pode comprar, o pessoal pode comprar direto, eu faço muito venda assim, mando por correio, a pessoa faz transferência. Mas ele também está à venda na Martins Fontes, aqui em São Paulo, lá na Avenida Paulista, também pela Amazon e pela editora Patuá.
né, também. Que assim, você jogando no Google, você encontra o livro nessas plataformas aí, né? Amazon, pela editora e pela Martins Fontes. Mas também rola comprar diretamente comigo. Outra coisa que hoje mesmo eu coloquei no Spotify uma leitura dramática que eu fiz a convite da Radiocracia Já, um podcast Marshmallow, né? do Laerte, exatamente. E tá lá, eu publiquei agora, o link tá na minha bio. Você pode ouvir eu falando o Ai, livro íntegra. Então também é uma outra experiência, né? Interessante, mas é uma e como é que foi ler isso outra agora? experiência, Como é não que é? foi? Como é que foi ler isso agora, assim, depois de tanto... Paulo, você acredita que eu não tinha lido meu livro ainda? Ah, acredito. A gente lê muito depois, né? Eu entreguei ele, li, fiz aquela leitura final, arremate final, entreguei o ano passado, mas eu não tinha lido o livro. E eu tenho uma coisa com isso também, eu fico com eu crio as minhas coisas e depois eu me afasto delas durante um bom tempo, assim, eu não quero olhar para elas. Inclusive tem muita coisa que eu acho ruim, que eu falo, meu, por que eu escrevi isso? Hoje eu escreveria diferente, mas ao mesmo tempo eu mantenho porque faz parte de um momento da minha vida, de um, né, uma atmosfera que se deu naquele ano, naquele momento. Mas enfim, tem também esse link, então. E assim, tem umas entrevistas também na internet sobre esse tema também, sobre tudo isso, todas essas questões que a gente levantou. E eu acho que assim, referências, que aí eu vou passar as referências minhas também, que eu estou estudando agora, assim, que eu estou aprofundando agora. Eu já citei a Silvia Federici, acho que é muito importante o trabalho dela, e o Caliban e a Bruxa dá um belo de um panorama do que foi a caça às bruxas, lá na Idade Média, até antes, até chegar no capitalismo, até chegar no que a gente tem agora, e toda a construção que ela faz, né, dessa perseguição mesmo às mulheres. Então, O Ponto Zero da Revolução e Caliban e a Bruxa, eu acho que são livros bem importantes, assim, bem importantes. Se eu puder pensar em sabe, numa autora, assim, concentrar nela, eu acho que pode começar por ela. E aí vai abrindo, né? Acho que tem aquele livro da Márcia Tiburi também, Feminismo para Todos, Todas e Todes, Feminismo em Comum. Tem, enfim, a própria Angela Davis também, que vai tratar ainda mais do aspecto da questão da negritude, né? Então, Uhum. bem importante. Tem A pessoal falando. Mariana falou aqui um pouco isso aqui da questão do negro também. A psicoanálise está falando que o papo é incrível. A Zilda Bichara falou que está adorando o papo. E, enfim, as pessoas estão aqui falando. E aí, bom, então tem esses livros, elas podem te achar você lendo, e agora você está aí tentando, né, enfim, conseguir estudar para fazer um segundo, uma performance, o que que tem, o que que você está Começou pensando? começou como escritos, e a partir também desse confinamento com essa criança, não é sobre isso, mas é a partir disso, dessa experiência de estar sozinha dentro de casa com o Pedro, que Uhum. desde março, é muito foda, muito forte, uma experiência realmente que não tem como não olhar para ela, não tem como. E aí eu comecei a escrever sobre isso, assim, comecei a escrever sobre isso. É... E aí também me deparei com aquele animal, uma cabra montanhesa, um animal que escala montanhas de mais de 50 metros, praticamente na vertical. E Impressionante. é impressionante. Quando eu vi esse vídeo, é um vídeo que estava a cabra junto com um filhotinho, que parecia que era a primeira vez que estava escalando com ela. Quando eu vi isso, assim, me atravessou de um jeito isso também. Eu falei, cara, é isso que eu tô vivendo com o Pedro. Eu tô escalando essa montanha. Então me veio essa imagem desse bicho que eu tô pesquisando que nem uma louca também. E dei o nome para esse segundo livro, por enquanto, de Cabra que Lambe Sal. Junto com comecei a escrever isso, começou o processo artístico de criação desse solo em confinamento com o Nelson Baskerville. E eu falei, pronto, vou pegar. Ixi, eu travei aqui para mim. Você está me ouvindo, Deu Paulo? uma travadinha. Tô te ouvindo. A gente não tá te vendo e tá terminando aqui, infelizmente. Ó, o Laudo Boni disse Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Ele citou, ele deu essa indicação também. A gente Sim, muito tem um bom. minuto. Muito bom para Quilomba, tem que também, ela é performer também, muito importante. Enfim, então assim, estou no processo de escrever esse segundo livro e essa Uhum. performance que eu vou apresentar agora começo de outubro, eu vou divulgar tudo. Cabra Quilamba e Sal, que é um solo, né? Curtinho, Uhum. assim, mas para pensar maior, assim.
Continua com esses títulos bem impactantes, muito bom. Obrigada, viu? Foi ótimo conversar com você. Parabéns pelo trabalho, pela força, pela coragem aí de expor esses assuntos tão importantes para todos nós. Paula, muito obrigada pelo convite. Foi muito bom falar sobre tudo isso, agora sobre a perspectiva artística também, sobre através do seu olhar artístico também, assim, muito importante. Gosto muito de falar de processo criativo. Obrigada. Obrigada, viu, por você ter vindo. Obrigada a todo mundo que veio. Amanhã às 11 continuo por aqui com as conversas. Beijo. Tchau. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.